Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de Melanie Klein e a primeira hora do jogo. Ela foi uma psicanalista austríaca que viveu entre 1882 e 1960. Naquela época, ela teve muito interesse em estudar medicina, porém as diversidades da sua vida mudaram o destino do seu objetivo. Sempre se sentiu judia, porém a religião não tinha um papel importante na vida dela. Ela gostaria, na realidade, de ser católica, mas havia muito medo de magoar os seus pais. Portanto, ela acaba fazendo da psicanálise a sua religião e estuda e se aprofunda muito nas dificuldades da criança. No livro A Psicanálise de Crianças, de 1926, Melanie Klein nos diz o seguinte, que a psicanálise levou à criação de uma nova psicologia do desenvolvimento. As observações psicanalíticas ensinaram-nos que mesmo nos seus mais tenros anos, as crianças experimentam não apenas impulsos sexuais e de ansiedade, como também grandes desapontamentos. Por volta de 1920, Melanie Klein traz para a psicanálise infantil o seu instrumento de trabalho, que ela chamou de primeira hora do jogo. Por meio dessa técnica, então, foi possível alcançar as fixações e experiências mais profundas recalcadas na criança e, principalmente, exercer uma influência importante no seu desenvolvimento. Na psicanálise, então, o brincar tomou forma e sentido e passou a ser visto e trabalhado como uma técnica infantil, chamada de ludoterapia, onde a palavra e o brincar da criança deveriam ser resgatados em toda a sua autenticidade. Melanie Klein considerava que, assim como as associações aos elementos do sonho no adulto, levava então à descoberta do conteúdo que estava latente, ou seja, no seu inconsciente, o mesmo ocorria em relação aos brinquedos e aos jogos infantis. Então, analisando o brincar como modelo do sonho, seria possível chegar ao cerne da fantasia inconsciente. Como na análise do adulto, as brincadeiras infantis poderiam nos levar a conhecer os significados latentes e estabelecer correlações com situações experimentadas ou originadas por ela, fornecendo à criança a possibilidade, então, de elaborar todas essas situações. A análise infantil ajudaria a criança a resolver fixações e a corrigir erros evolutivos, que estariam impedindo ou perturbando o seu desenvolvimento. Melanie Klein afirma o seguinte, que por meio da análise do brincar, ganhamos acesso às fixações e experiências mais profundas reprimidas da criança e tornamos-nos, assim, capazes de exercer uma influência radical sobre o seu desenvolvimento. A ludoterapia é uma palavra de origem inglesa, play therapy, que significa terapia do brincar. É uma técnica psicoterápica de abordagem infantil que se baseia no fato de que brincar é um meio natural de autoexpressão da criança e do pré-adolescente. Durante as sessões de ludoterapia, é dada a oportunidade tanto à criança quanto ao pré-adolescente libertar os seus sentimentos e problemas através de brincadeiras e de brinquedos. A ludoterapia ela é realizada em atendimentos individuais e em grupo, com crianças e pré-adolescentes entre 4 a 12 anos. Embora há estudos, então, que comprovem a eficácia da técnica para crianças menores que 4 anos de idade. Lembrando, então, que a ludoterapia não é uma técnica especificamente da psicanálise. Existem outras abordagens da psicologia que também utilizam dessa técnica. Porém, nesse vídeo eu estou dando ênfase a essa técnica dentro da teoria psicanalítica de Melanie Klein. A ludoterapia, ela possibilita a representação das construções psicológicas e psicanalíticas do desenvolvimento infanto-juvenil. As crianças ainda pequenas, elas não possuem um pensamento abstrato
e elas não possuem uma capacidade linguística para articular adequadamente as suas emoções, os seus pensamentos e os seus comportamentos. Por isso, os seus pensamentos são as suas palavras e o jogar é o seu discurso. A ludoterapia, ela tem alguns objetivos. Por exemplo, ajudar a criança a expressar os seus diversos sentimentos, a ela se integrar no meio socioeducacional, se adaptar ao meio familiar e também ao meio social. Alguns pais buscam a ludoterapia como uma forma de tratamento para os seus filhos. Por exemplo, quando as crianças ou adolescentes têm problemas de aprendizagem, dificuldade de se manter concentrado em sala de aula ou em aprendizagem de forma geral, crianças muito ansiosas, dificuldades em lidar com frustração, medos infantis, desmotivação, depressão, tentativas de suicídio, separação de pais, a chegada de um novo membro na família, problemas de ordem psicossomática, como por exemplo asma, diabetes, bronquite, alergias e algumas síndromes neurológicas. As crianças e adolescentes que chegam para o tratamento em ludoterapia, eles vêm através de alguns encaminhamentos, que são dos pais ou dos familiares, dos professores ou alguns educadores e de profissionais da área da saúde, por exemplo, o médico pediatra, o psiquiatra infantil, um neuropediatra, terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga e a psicopedagoga.